O Renato Gaúcho não é o técnico que eu queria para o Vasco, mas eu vou te mostrar nesse vídeo que, assim como eu, você que não queria o Renato Gaúcho vai entender que ele é o nome ideal para esse momento que o Vasco está vivendo, lanterna do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Renato é um treinador que sabe equilibrar as fases do jogo, não muda tanto o jeito de jogar em relação ao Fernando Diniz, mas que, ao mesmo tempo, pode ser um treinador que consegue aglutinar fora do campo. Futebol não é só apenas dentro do campo. Mas antes de trazer dados sobre o Renato Gaúcho, dos últimos trabalhos, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Não se esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp e comentar aqui embaixo, é claro, é muito importante qual a sua perspectiva, o que você opina, o que você acha dessa chegada do Renato Gaúcho, chegando para a sua terceira passagem no Vasco. Eu tenho que trazer, claro, dados. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que trazer os últimos aproveitamentos. Eu te peço licença para ler aqui os últimos aproveitamentos do Renato Gaúcho comandando Fluminense, Grêmio e Flamengo. Em 2024, Renato Gaúcho teve 59% de aproveitamento. No Grêmio, em 2016, 56%. No Grêmio, de 2017 a 2019, variou de 61% a 63%. De 2020 a 2021, no Grêmio, de 63% a 64%. No Flamengo, de 2021, 72%. No Grêmio, de 2022 a 23, 60% a 64%. E no Grêmio, de 2024, 51%, sem contar o trabalho que ele teve no Fluminense, que foi mais ou menos em torno de 60 e poucos por cento. Significa que os trabalhos do Renato Gaúcho em aproveitamento são trabalhos com números bem significativos. Há técnicos que se destacam por ter aproveitamentos acima de 54%. Mas o que faz o Renato Gaúcho ter esse tipo de aproveitamento? Ele é um técnico, na minha visão, que gosta de ter o jogo apoiado, posse de bola, prioriza controlar o jogo. Mas, diferentemente do seu antecessor, o Diniz, o Renato não é um treinador que não consegue jogar de uma outra maneira. O Renato quer ter a bola, mas não tem nenhuma vergonha de baixar bloco, de fazer seu time jogar de maneira reativa, de ser híbrido, ao mesmo tempo ter a bola e acelerar, jogar em transição. Eu me recordo muito nos últimos jogos dele pelo Fluminense no Mundial de Clubes. Ele enfrentou a Inter de Milão, por exemplo, e o Chelsea. Ele não teve nenhuma vergonha, muito pelo contrário, humildade de jogar com linha de 5 contra o Hilal, contra a Inter de Milão e sair nos contra-ataques, principalmente nas investidas com John Arias. Isso era muito claro. Eu sei que isso incomoda o Renato porque é um treinador que gosta de ter a posse de bola, mas ele se adapta o modelo das suas equipes, muitas vezes em função do que o adversário oferece e proporciona à sua equipe. Isso para mim é uma virtude. Embora eu não goste muito do Renato quando ele diz que não precisa de treino, aquelas frases folclóricas dele, que ele vai para a praia, eu imagino que isso está um pouco ultrapassado. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que o Renato é um treinador que é muito bom de trato e que sabe adaptar suas equipes ao que o adversário oferece e também ao que a equipe oferece a ele, né? A gente lembra muito bem no Grêmio, que foi campeão da Libertadores, era uma equipe bem pragmática, gostava de ter a bola, tinha o Arthur ali no meio, o Luan voando, mas ao mesmo tempo em jogos que as equipes jogavam muito forte pelos corredores, sabiam sair no contra-ataque também. Então, para esse momento do Vasco, depois de ter jogado, na minha visão, planejamento de início de ano todo fora, o Renato Gaúcho é sim o nome ideal para aglutinar. Além do mais, ele conhece o Pedrinho, foi treinador do Pedrinho no próprio Vasco da Gama e conhece o ambiente do Vasco, que faz com que a equipe Cruz Maltina não sinta tanta diferença assim do seu treinador e que ele também conheça as nuances e as dificuldades do futebol brasileiro. Mas ele vai chegar num Vasco que, para mim, pode evoluir com o elenco que tem. Por exemplo, o Marino ainda não disse para o que veio. A gente vê que o Spinelli e Brenner, ninguém ainda sabe quem é o titular, mas que tem também deficiências no seu elenco. O que o Renato vai ter que fazer de prioridade? Número 1, ajustar as transições defensivas, perdão. O Vasco é uma equipe que é muito fácil de ser batida, principalmente porque não sabe correr para trás. No início, com o Diniz, conseguiu defender em bloco baixo, mas isso não existe mais. Segundo lugar, bolas paradas defensivas. As equipes do Renato sabem fazer gol de bola parada, mas muitas vezes sofrem também. Ele é um técnico que presta atenção nesse quesito.
O Vasco pode se beneficiar, como se beneficiou no jogo contra o Fluminense, das bolas paradas ofensivas, mas precisa corrigir urgentemente. Já sofreu muitos gols nos poucos meses que tem no ano de 2026. E claro, retomar confiança. Renato é um cara boleiro, sabe como é que um jogador se sente no momento de pressão. O Vasco hoje é um clube em ebulição, completamente pressionado. E nada melhor do que um cara paizão, que traz para ele as críticas, que consegue blindar o elenco para colocar o Vasco no rumo. Hoje o Vasco é lanterna, vai ter uma sequência dificílima já com o Renato, e ele precisa começar o quanto antes, porque o Vasco vai ter um período de treinamentos que vai ser certamente valioso para o Renato Gaúcho e para a sua comissão. O Renato chega com um contrato até o fim do ano, sem multa rescisória, pelo menos as informações dão conta disso, e eu acho que ele vai querer uma equipe rápida nas transições, que consiga valorizar a posse de bola, mas que seja forte quando for marcar alto e também em bloco médio e bloco baixo. As bolas paradas serão também um trunfo para o Renato Gaúcho. Vamos ver qual será a motivação do Renato para treinar esse Vasco também, né? Isso é uma informação bem importante. Será que ele está motivado? Eu imagino que sim, bastante tempo já sem trabalhar. Como eu disse, é um grande treinador, um cara com currículo e com aproveitamento impressionantes. Não seria o meu nome ideal no início de trabalho, mas diante do cenário, diante do ambiente e diante da situação que o Vasco se colocou, hoje eu imagino que o Renato seja o nome ideal. O Vasco parece que tentou Arthur Jorge, uma situação completamente difícil. Hoje ele está numa situação geopolítica, né, vivendo num país que está em conflito, e tentou outros nomes, mas depois de 3 propostas, o Renato é o novo treinador do Vasco, já oficializado. E eu quero saber de vocês, é muito importante a sua opinião aqui embaixo. Comente aqui embaixo como você espera que o Renato vai treinar o time. Será que ele vai colocar o Cuiabano? Lembrando que ele trabalhou com o Cuiabano no Grêmio. Ou será que ele vai preferir o Piton? Como você imagina que o Vasco vai ser escalado sob o comando do Renato Gaúcho? Quero saber de vocês aqui embaixo. Não se esquece de comentar, deixar o like, se inscrever no canal, quero que vocês também sugiram vídeos que vocês querem aqui no canal. É muito importante a sua participação. E também um recado importante antes de terminar o vídeo: se você ainda não garantiu, clique no link aqui embaixo para garantir o seu mini e-book Fases do Jogo. Eu te garanto que você lendo esse e-book com uma oferta exclusiva, você vai saber um pouco mais sobre os aspectos básicos do jogo. O que é uma transição ofensiva, transição defensiva, o que é organização ofensiva, o que é defender em bloco baixo. Vejo muita gente falando besteira por aí. É um conteúdo único, com vídeos bastante interativos, para você chegar com seus amigos ou com a sua família naquele almoço de domingo e saber o que você está falando. É importante saber o que você está falando, então é só clicar aqui no link. Também me siga nas redes sociais, @táticavascaína, conteúdo todos os dias sobre o Vasco. E mais uma vez o bordão de sempre: esse aqui é o Tática Vascaína, eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.